Olá, sou Matheus Cavalcante, escritor, poeta, produtor literário de Maceió. Venho apresentar o projeto de produção literária de memória, contando os literatos e notáveis da terra dos marechais ontem e hoje. Uma produção inspirada, motivada em resgatar a memória do legado cultural das personalidades alagoanas que ao longo de suas trajetórias, construíram os seus legados, e reconhecer a dedicação, a atuação, o protagonismo cultural, social, presente dessas figuras que mantêm viva a cultura, da nossa história alagoana, mantém preservado os valores, da nossa identidade. A produção também tem como proposta conscientizar o leitor, a sociedade, recordar o compromisso das instituições históricas, sociais, na preservação da memória cultural, porque nós vivemos tempos em que a sociedade não conhece as personalidades que são tão importantes no seu contexto histórico e social. Muitos nomes da nossa história, da nossa cultura, são esquecidos no decorrer do tempo. E aí, através da produção literária criativa, da pesquisa sobre as trajetórias dessas figuras, se produz textos, produção novas, biografias, destacando o trajeto brilhante dessas personalidades. E a primeira edição dessa produção foi lançada em 2023, na 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, destacando grandes personalidades como Aurélio Buarque de Holanda, Nise da Silveira, Graciliano Ramos, Nelson da Rabeca, Marechal Deodoro, Theo Brandão, e que mostrar para vocês na capa a gente representa todas essas personalidades, as personalidades de ontem e de hoje, que escrevem a conjuntura histórica e social alagoana. E cada edição eu escrevo uma frase de memória
fazendo uma homenagem à memória cultural e, ao mesmo tempo, recordando o compromisso social da preservação. Alagoas, dos literatos e notáveis que recapitulam o passado, traçando o presente com talento, poesia e emoção, e manifestam a grandeza da alagoanidade para recordar o compromisso de preservar a memória que mantém vivo os saberes e tradições da nossa terra majestosa. Então, com tantos literatos e notáveis da terra dos Marechais, ontem e hoje, é um verdadeiro passeio pela cultura, pela história, pela identidade, pelos valores da nossa cultura. Ficou muito bonita a produção literária. E aí a gente não pagou o coletivo, né? O coletivo continuou produzindo. E em 2024 lançamos a segunda edição da obra com o apoio do Sindicato dos Urbanitários de Alagoas e um pequeno apoio da Secretaria de Cultura. E homenageamos mais personalidades notáveis da cultura. Nesta segunda edição, eu destaco nomes como a Rainha Marta, o presidente da Academia Alagoana de Letras, Roberto Rustam Lamberg, destaco figuras da cultura popular, destaco a grande pianista Selma Brito. Grandes nomes também são homenageados. Guimarães Passos, Carlos Moura, Lei do Ivo, Jucá Santos, tantos outros nomes. E a frase desta segunda edição diz: sejamos os guardiões da memória alagoana, com a participação civil, com a gestão pública, pelo respeito à diversidade, pelo fortalecimento da unidade, por amor ao que somos, na terra dos marechais, repleta de lutas e glórias, a memória de seus nobres cidadãos é resgatada, revelando a grandeza de nossa história. E aqui concluímos mais uma produção marcante da nossa cultura, da nossa memória.
E aí, continuamos o trabalho de produção literária. A primeira edição, nós fizemos memória a 36 literatos e notáveis. Esta segunda edição de 2024, nós fizemos memória a 35 personalidades. E aí, na 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, publicamos a terceira edição, que ficou belíssima. E foi marcante também, porque homenageamos grandes nomes da nossa cultura, né? Nos diversos campos sociais, né? Nomes como Moacir Medeiros de Santana, Arnon de Melo, Cacá Diegues, né? Chameguinho do acordeon, né? E nos diversos áreas sociais, na política, na música, no cinema, né? No esporte. E a frase dessa terceira edição também era impactante. Alagoas dos literatos e notáveis que evocam o passado das raízes para além dos limites geográficos, defrontam o tempo, as mudanças sociais no advento da tecnologia e despontam a nova geração de entusiastas das letras, das artes e da poesia, que revela a grandeza da memória e ressalta a importância social de preservar esse legado escrito pelos personagens que fazem de sua história um inestimável tesouro, belo e retumbante. E, nesta edição, homenageamos 36 personalidades, totalizando 107 literatos e notáveis memorados. E as produções seguem um trabalho de organização, de pesquisa, produção coletiva, com escritores alagoanos e também de outros estados. E as edições são lançadas por uma editora alagoana independente, a editora Performance. Ela se localiza na cidade de Arapiraca. Todas as edições é sempre um marco
né, nos seus lançamentos, de muita emoção, de muita valor da nossa identidade, da nossa memória, que é resgatada, que é reconhecida e que permanece viva. E cada edição procuramos mudar as cores da capa, né? Diversificar, né? Cada edição tem um aspecto diferente. E é uma produção que todo alagoano merece fazer uma leitura, fazer um passeio e se alegrar por ser alagoano.